Livro de 2 Reis, capítulo 9. Amém? Você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Segundo Reis, capítulo 9. Glória a Deus. Você encontrou? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue um frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá, e neto de Ninsim. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe de seus companheiros. Dirige-se a ele, de novo, verso 2. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Depois pega um frasco, derrama o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Então abra a boca e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote Gileade, e ao chegar encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu: para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou em casa. Então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo rei de Israel para o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nabate, e da Bassã, filho de Aias. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para junto dos reis, dos outros oficiais do rei, um deles perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jesus respondeu: você conhece essa gente e as coisas que disse. Mas insistiram: não nos engane, conte-nos o que ele diz. Então Jeú contou. E ele disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele, e em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Então Jeú, filho de Josafá, neto de Ninsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão, na época em que esse se defendeu com todo Israel, e Ramote Gileade contra Aziel, rei da Síria. O rei Jorão tinha voltado a Jezreel para recuperar dos ferimentos sofridos na batalha. E ele diz: se vocês me apoiam, não deixem que ninguém sair da cidade para nos denunciarem. Então ele subiu em um carro e foi para lá, porque Jorão estava lá se recuperando, e Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. Somente até aí. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, a tua palavra é viva, poderosa, eficaz, e pedimos que nessa manhã o teu Espírito fale conosco. Vem, Espírito Santo de Deus, e sopra nesse lugar.
Que a tua palavra nessa manhã alcance o propósito para o qual ela está sendo anunciada. Esse é o desejo do nosso coração. Amém, Jesus. Amém. Pode se assentar. Antes da palavra, eu não sei se há alguém nessa manhã nos visitando, com a gente pela primeira, segunda, terceira. Tem alguém aí? Se tiver, só fazer assim com sua mão. Oh, Deus abençoe. 2 irmãos ali. Que alegria ter você conosco nessa manhã. Tem alguém perto deles para cumprimentar, para dizer para eles que eles são bem-vindos, acolhê-los. Vocês são muito bem-vindos nessa manhã aqui, tá bom? Amém. Glória a Deus. Sejam acolhidos, abraçados aí nessa manhã, em nome de Jesus. Vocês são muito bem-vindos aqui, tá bom? Eu queria nessa manhã falar sobre algo que o Espírito Santo tem gerado no meu coração. Outubro está aí, né? E junto com outubro está chegando a festa de aniversário da nossa igreja. Esse ano nós vamos celebrar 30 anos de existência. Vimos as fotos agora, né? Vimos as fotos nesse momento tratando da escola dominical. Nós vimos as fotos de quanto Deus tem sustentado, de quanto Deus, até aqui, o Senhor tem sustentado a nossa igreja, sustentado esse lugar. Um dia, depois de ter vencido uma batalha, Samuel ergueu algumas pedras, né? E as pessoas perguntaram, Samuel, mas o que significa isso? E ele disse, isso aqui é para os dias atuais e para a posteridade, né? Para que todos saibam que o Senhor é quem fez. Para que todos saibam que até aqui a mão do Senhor nos ajudou. E de fato, irmãos, até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai nos ajudar ainda mais. Mas, para todo processo de festa, né, é necessário preparo. É sobre isso que eu quero conversar com a igreja nessa manhã. É necessário a gente se preparar, porque toda vez que a gente celebra, a gente olha para trás e com muita gratidão no nosso coração, nós reconhecemos os feitos de Deus. Mas ao mesmo tempo, quando olhamos para frente, nós sabemos desse Deus que servimos, é Deus de novidade, é Deus de coisas novas, né? E que tudo se faz novo quando nós andamos e decidimos andar com o Senhor. Então olhamos para trás com muita gratidão. Quem é grato por essa igreja? Levanta a mão aí, amém? Tenho certeza que se você está aqui, você já foi tão abençoado nesse lugar. Deus já ministrou ao longo de tantos anos, usou tanta gente para te abençoar, para fazer algo novo na sua vida, na sua casa. Eu vi ali tantas crianças, talvez nesse lugar você já decidiu, né, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Aqui teus filhos foram gerados, cresceram. E tenho certeza que tudo que eles são hoje, tudo que eles têm no coração hoje, passa também por esse lugar, pelos ensinamentos. E talvez ainda que não estejam aqui frequentando nesse exato momento, você pode ter certeza que algo de Deus há no coração de cada um deles, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia. Amém? Quantos creem nisso? Amém? Nunca volta vazia. A palavra está lá e Deus há de despertar cada um deles. Eu quero falar nessa manhã, irmão, sobre algo que você sabe que o Senhor ministra tanto ao meu coração, sobre renovo. O Senhor fala muito ao meu coração, uma das palavras, uma das coisas que eu olho para a palavra de Deus e com muito entusiasmo prego, é sobre renovação, é sobre um derramar de Deus, é sobre um avivamento, né? Que significa esse despertar, que significa essa renovação que somente Deus pode fazer. E quando nós olhamos, né, para tantos cenários, quando nós olhamos para a palavra e olhamos também para a história, muitas vezes no avivamento ou nos reavivamentos, né, a questão é de um crente que tenha um despertamento. A questão é de um crente que busca por essa renovação. E todo crente, em algum momento, ele fica assim estagnado. Ele fica assim cansado, né? Mas a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém, queridos? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam. A palavra de Deus diz que voam como águia,
correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por quê? Porque houve uma renovação de Deus. Então, eu creio no meu coração que esse despertar, que essa renovação passa sim por um avivamento. E o avivamento é uma restituição ou uma renovação do vigor espiritual. Eu não sei quantos aqui já se sentiram cansados na caminhada. Quantos aqui, falam, meu Deus, está cansado, essa caminhada está tão longa, está tão difícil. Esse processo está tão diferente, né? Eu estou me sentindo mais cansado, mais exausto. Coisa que talvez eu fazia no passado com tanta alegria, hoje meu coração está um pouco cansado, estou um pouco desgastado com isso. Mas eu quero te convidar, meu irmão, a permitir que o Espírito Santo de Deus, e é o Espírito Santo de Deus que provoca a renovação na sua vida. A permitir que o Espírito Santo de Deus te dê uma carga nova, te dê uma unção nova, para você conseguir prosseguir, né? Porque eu escutei certa vez que essa caminhada cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona muito longa, né? Que vamos precisar de muito preparo. Porque não é só aquele explosão dos 100 metros, onde a gente vê os corredores correndo e logo acaba a competição, não. Nesse lugar, nessa caminhada, nesse processo, tem tantos altos, tem tantos baixos, tem tantas montanhas, tem tantos vales, tem tantas situações, tem lutas, tem dificuldades. Porque não é porque estamos com o Senhor que somos isentos, não. Pelo contrário, parece que a luta fica mais forte, parece que lugares, aquilo que parecia fácil, parece ainda mais difícil. Mas eu repito que Isaías 40 declarou para nós: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam. Meu irmão, somente com a ação do Espírito Santo na sua vida que você vai correr essa maratona da vida cristã e não se cansar. Quantos creem nisso? Como é que isso, pastor, eu correr e não me cansar? Porque o Espírito Santo de Deus age poderosamente na sua vida. Amém? O texto que nós lemos não é um texto tão conhecido, mas certamente tenho certeza que você já leu sobre ele, que fala sobre o chamado de Jeú. Um dia o Senhor levanta Eliseu. E Eliseu tem uma promessa, algo de muito poderoso deixado pelo seu discipulador, pelo seu mestre Elias. O Senhor quer restaurar Israel. O Senhor quer fazer coisas novas em Israel. Israel tem um rei que deu as costas para o Senhor. Israel tem um rei chamado Acabe, com uma esposa, que você vai conhecer nas Escrituras, uma mulher possessa, endemoniada, uma mulher que faz de tudo para desobedecer a Deus, e não apenas ela desobedecer, mas ela leva a nação também à desobediência. Acabe, então, foi um dos piores reis que Israel teve. E isso dura durante muito tempo. Dura talvez quase 2 gerações. Essa palavra de Deus, o Senhor é Deus de coisas novas, o Senhor é Deus que quando Ele olha e Ele percebe que há um povo que geme, que chora, a nação está gemendo, a nação está chorando. E eu me lembro do que a palavra de Deus fala quando o povo ainda estava no Egito, que Deus ouviu o clamor do povo e desceu para livrá-los. Deus escutou o clamor do povo e desceu e agiu. E levantou naquela ocasião Moisés, e Moisés foi um instrumento poderoso de Deus para levar aquele povo, tirar aquele povo da escravidão. Mas agora a escravidão, ela não é apenas pelo trabalho, a escravidão agora é espiritual. Acabe e Jezabel fazem com que o peso espiritual da nação, seja algo tão difícil. As trevas, era altar para tudo que é lado. Em muitos momentos na leitura bíblica você vai ler que Jezabel faz o povo se contaminar com outros deuses, deuses estranhos,
deuses de outras nações, fazendo com que o nome do Senhor fosse colocado em segundo, em terceiro plano. A nação seguia o rei, e se o rei falasse que era para adorar determinado rei, era ali que aquele povo adorava. E a nação está gemendo. Mas sempre tem uns remanescentes, né, irmãos? Sempre tem alguns que guardam, conseguem guardar os seus corações. E quando eu olho para esse mundo, eu percebo que diante de tantas trevas, diante de tantas coisas, a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento, ou seja, o diabo cegou o entendimento das pessoas. Mas tem os remanescentes. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, irmão. Ela é uma remanescente. Amém? Ela é uma remanescente. E o que é um remanescente? É alguém que guarda. É alguém que espera. O que é um remanescente? É alguém que não se contamina. Um remanescente é alguém que permaneceu fiel ao Senhor, mesmo quando tudo parece o contrário. Mesmo quando todo mundo está indo para uma direção e vão te perguntar, mas por que está todo mundo indo para cá e você está indo para cá? Porque eu não sou, como a minha mãe me ensinou, eu não sou todo mundo, né? A sua mãe te ensinou isso também? Você não é todo mundo. Mas mãe, está todo mundo indo. Mas você não é todo mundo. Mas está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo, né? Eu me lembro uma época onde os meninos estavam todo mundo colocando brinco. Todo mundo colocando um brinco. Eu falei, mãe, queria botar um brinco. Tá todo mundo, lá na escola está todo mundo de brinco. Acho que foi em 94, Romário chegou da Copa, usando um brinquinho e tal. Eu falei, mãe, quero usar um brinco. Não, meu filho, você não é todo mundo, não. Você não é todo mundo. Remanescentes é aquele que guarda, não é isso? Remanescente é aqueles que esperam no Senhor. E aqueles que esperam no Senhor, irmãos, aqui está o segredo de Isaías 40, é dos remanescentes, daqueles que esperam, daqueles que aguardam, daqueles que não se contaminam, esses sim, alcança de Deus o renovo, o reavivamento espiritual na sua vida. Charles Spurgeon vai dizer que reavivamento é viver novamente. Quando a gente olha para Ezequiel 37, a gente vê um vale de ossos secos. Ou seja, já existiu vida. E Deus manda Ezequiel profetizar. Ezequiel, profetiza sobre o vale. Abra a tua boca e profetiza. O que Deus estava mandando Ezequiel fazer? O que Deus estava mandando Ezequiel fazer é trazer sobre aquele lugar, através da sua palavra, reavivamento, viver outra vez. E receber novamente uma vida que quase expirou. É reacender uma chama, né? A centelha que ainda está no nosso coração. E eu creio que nós somos esse remanescente que ainda com tantas coisas, nós ainda guardamos no nosso coração uma centelha tão viva, um fogo tão vivo. Eu creio que ainda nesse tempo de tanta frieza, de tanta coisa errada, os remanescentes guardam no seu coração sobre aqueles que ainda estão esperando que o Senhor faça alguma coisa. E é nesse contexto que o Senhor levanta Eliseu e fala, Eliseu, chega, eu vou mudar a história de Israel. Acabe já foi rejeitado no meu coração. Eu vou levantar alguém para reinar, para endireitar a nação. Eu vou levantar alguém que tem os seus olhos postos em mim. Alguém que está esperando em mim. Eu vou levantar alguém que não se corrompeu. Eu vou levantar alguém chamado, excluído, né? E talvez as pessoas olham e talvez Jeú seja o menor da sua casa. Por que Deus faz essas coisas, né? Porque Deus não levanta muitas vezes os preparados. Deus não levanta muitas vezes aquele que os homens esperam. Porque a forma que Deus usa, Deus ama usar os pequeninos. Para que a glória e a honra sempre seja do Senhor. A palavra de Deus nos ensina então que Deus vai levantar Jeú.
e falar: Jeú, eu serei contigo. Mas o que me chama a atenção é quando o Senhor levanta Eliseu e fala: Eliseu, coloca aí, meu irmão, o seu manto, coloca aí o seu azeite, né? Pega lá a sua botija de azeite, coloca aí no seu alforje, e você vai lá e você vai encontrar Jeú. E quando você encontrar Jeú, você chama ele no secreto. Leva ele para o secreto. Não faz na frente de todo mundo, não. Leva ele para o secreto. E quando ele estiver no secreto, leva ele para um quarto fechado. E quando você tiver só você e ele, você vai tirar da unção, do azeite que eu estou mandando você levar, e você vai derramar sobre a cabeça dele, e você vai ungir ele como o novo rei de Israel. Irmãos, naquele momento Eliseu, ele toma essa decisão, obediente à voz e à direção do Senhor, e ele vai até aquele lugar, e naquele lugar ele leva Eliseu para o secreto, Jeú para o secreto. E a primeira coisa que eu quero falar com você nessa manhã, irmãos, quão maravilhoso e quão tremendo é o secreto. Quando nós olhamos os maiores segredos que Deus deseja relevar e revelar para a nossa vida, meu irmão, às vezes não vai estar aqui no meio da congregação. Deus até usa os seus vasos, Deus até usa pessoas, Deus até levanta profetas. Já fui tão abençoado com profetas, com mulheres, homens de Deus. Já recebi também muita profetada, coisa que você olha e você fala assim: meu Deus do céu, não tem nada a ver, né? Mas também já recebi muita palavra vinda do coração de Deus para o meu coração. Mas posso confessar para vocês que os maiores segredos, as maiores respostas que Deus já ministrou sobre o meu coração, não foi num ajuntamento, foi no secreto. É no secreto que Deus derrama a sua bênção, é no secreto que Deus, Ele ministra ao nosso coração, é no secreto que Deus nos levanta, é no secreto que Deus nos separa. Quando o Senhor estava ministrando isso ao meu coração, eu falei: meu Deus, que tremendo isso, né? O Senhor manda Eliseu levar Jeú para um quarto, para uma sala secreta, para um lugar, porque Deus haveria de fazer algo novo. E quando Deus ministra isso no secreto, meu irmão, talvez ainda não se concretizou no material, mas no espiritual e no coração de Deus, Jeú já é rei. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando? Aquilo que Deus vai ministrar para você no secreto, nem sempre ainda se materializou, nem sempre aconteceu, mas já aconteceu no coração de Deus e consequentemente no espiritual, e é uma questão de tempo para se materializar no mundo material também. Quantos te creem nisso? O Senhor está ministrando nessa manhã o nosso coração, que Ele está nos chamando. Ele está nos chamando para um tempo, Ele está nos chamando para um particular. E é maravilhoso, irmãos, quando nós temos esse particular com Deus. É maravilhoso quando o Senhor nos chama para esse secreto. E nesse secreto Ele ministra sobre o nosso coração. E todas as vezes, entenda isso, todas as vezes que Deus deseja falar com alguém, Deus vai chamar no secreto, Deus vai chamar no particular. Você nunca ouvirá Deus, eu nunca ouvirei o Senhor se eu não separar tempo para Ele, se eu não tiver tempo com Deus no secreto. E quando nós olhamos ao nosso redor, nós vamos ver que o que Jeú, Eliseu estava vivendo, nós também estamos vivendo. Uma nação seca, uma nação desviada, uma nação longe de Deus, uma nação sem vida, carente, tão carente da graça do Senhor. Mas foi justamente nessa sala que Jeú é chamado. Eu creio, meu irmão, que é nessa sala, é nesse secreto. Um dia, o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar, e o Senhor vai dizer:
quando vocês orarem, não façam como os religiosos, os publicanos, que vão para a praça, orar bonito, alto, bater no peito. Não. Vá para o seu quarto, fecha a tua porta, e o seu pai, e ora em secreto, não é isso? E o seu pai, que vê tudo em secreto, te recompensará. O que o Senhor está ministrou e continua ministrando nesse tempo para o nosso coração, é que nós precisamos nesse secreto nós somos chamados. Nesse secreto nós atendemos o chamado de Deus. E é nesse secreto que o Senhor vai encher a nossa vida para que a nação, para que o povo, para que lá fora nós sejamos instrumentos poderosos do Senhor. Posso ouvir um amém, irmãos? O Senhor deseja reacender a chama. O Senhor deseja nesse tempo mover algo tão maravilhoso na nação, na cidade. O Senhor deseja nesse tempo, e como eu disse, quando nós olhamos para a vida da nossa igreja, Deus já fez algo tão grande, algo tão novo. Nós estamos no milagre, nós olhamos e percebemos a ação poderosa de Deus para cada lugar, para cada momento e para cada espaço dessa igreja. Eu estou aqui 1 ano e meio, um pouquinho. Eu vejo, imagina você que viu, né? Deus fazendo ao longo desse tempo tantas coisas maravilhosas. Só que Deus sempre tem mais. Vocês estão aí, gente? Deus sempre tem mais. O Senhor é uma fonte inesgotável de todas as coisas. Quando a gente julga que o agir de Deus foi maravilhoso, Ele sempre vai além. Quando você julga que você viveu um milagre extraordinário, poderoso, você vê Deus falando para você assim: não, meu filho, eu ainda não concluí. A obra que eu começo, eu termino. E a obra que eu não deixo nada pela metade. Aquilo que eu começo, eu sou fiel para completar. A palavra de Deus diz. Eu creio no meu coração, irmãos, que algo grande, algo especial. Porque Deus, Ele não unge prédio. Deus, Ele deseja nesse tempo ungir pessoas. Amém, queridos? Deus não unge prédios, Deus unge pessoas. Certa vez, quando Davi quis trazer a Arca da Aliança, você conhece a história, ele coloca a Arca da Aliança em cima de carros de boi, né? Ele prepara um carro novo, uma carroça linda, nova, coloca ali a Arca da Aliança ali, e o boi tropeça, o boi cai, as pessoas que tentam ajudar para que a arca não caia no chão, morrem fulminado. Davi fica extremamente triste, volta, deixa a arca onde está, na casa de um homem, volta para o palácio e pergunta: meu Deus, e agora? Como eu posso trazer a Arca da Aliança? E o Senhor ministra ao coração de Davi: Davi, não é sobre coisas, não é sobre prédios, não é sobre carroça, não é sobre tijolo. A minha glória, a minha presença, eu derramo sobre homens. É aqui que carrega a glória de Deus. É sobre homens, é sobre pessoas. É com varal, né? A arca tinha uma alça que é no varal que é carregado. O Davi, não é desse jeito. Você fez as suas boas intenções, né? As suas boas intenções não trazem a minha glória. Você preparou tudo. Eu sei que você caprichou. Você comissionou mais de 30 mil homens para trazer esse negócio. Eu sei que a sua intenção foi tremenda, maravilhosa, mas de boas intenções, eu não quero, Davi. Eu quero que você entenda que a minha glória, a minha presença, eu separei para homens e mulheres disponíveis para mim. Eu creio que é isso que Deus quer fazer, irmão. Não é sobre lugares, não é sobre luzes, não é sobre cor, não é sobre, sobre mim, é sobre você. É sobre o Jeú de hoje que Deus quer levantar para fazer algo tremendo na nação. É no Jeú de hoje que o Senhor deseja levantar
para derrubar os altares levantados por Acabe e por Jezabel. Quantos estão entendendo que o Senhor está falando conosco, irmãos? Não, não é sobre tijolos, não é sobre pessoas. É sobre quando eu e você entendemos que eu e você não podemos viver um evangelho de frieza. É quando eu e você entendemos que não é apenas no domingo que eu ouço e recebo a palavra, e como um restaurante eu vou, como e saio, e talvez eu até pague por aquilo. Não, é todos os dias o Senhor deseja ter um encontro comigo e com você. É todos os dias, é na segunda-feira, é na terça-feira, é quando tudo parece silencioso, o pastor não liga, o pastor não fala, mas Deus tem uma palavra nova, reveladora e rema para a tua vida. É quando você não tem ministério de louvor tocando, não tem musiquinha, não tem teclado, não tem, mas o Espírito Santo de Deus vem sobre o teu quarto, te visita, te capacita, te enche e diz: eu sou contigo, minha filha, eu sou contigo, meu filho, e eu te levanto novamente no dia de hoje para você prosseguir e continuar prosseguindo. É no secreto. E muitas vezes nós vivemos por evento. Nós vivemos por evento A, evento B, programação, conferências, amém, tudo isso é maravilhoso. Mas se nós não entendermos que é no secreto que o Senhor está nos chamando, é no secreto que o Senhor vai levantar uma igreja muito forte. É no secreto que o Senhor vai levantar uma igreja tomada pelo Espírito Santo de Deus. É no secreto que o Senhor vai te dar uma direção tão clara para o teu ministério, para o ministério que você serve, para o ministério que você participa. É nesse lugar, irmãos. É nesse lugar onde nós entendemos que Deus procura homens e mulheres que respondam o seu chamado. Um dia Jeú está ali, mas o Senhor o separa dos seus amigos, separa dos seus irmãos. Eliseu, leva ele para longe dos seus irmãos, dos seus iguais. Leva ele para uma sala secreta, porque lá eu vou falar com ele. Lá eu vou derramar a minha unção sobre ele. E ele vai ser o novo rei de Israel. Irmãos, a história diz que depois dessa unção, Jeú é fortalecido, é capacitado. Jeú recebe uma estratégia nova de Deus. E você vai ler os capítulos seguintes, até mesmo o capítulo 9. E você vai perceber que nesse lugar, o Senhor, Ele vai ministrar algumas coisas muito especiais. E, assim, você vai perceber que há muita violência, né? Há muita coisa, mas o reino de Deus muitas vezes é tomado à força. É isso que a Bíblia fala, irmão? O reino de Deus é tomado por esforço, à força, em algumas traduções. Deus levanta Jeú, Acabe e Jezabel não vão entregar o reino facilmente. Jeú agora vai ter que comandar um exército. Jeú agora vai ter que se levantar muito fortemente para arrancar das mãos de Jezabel, de Acabe, o reinado. Eu creio, irmãos, que por esforço, e eu creio, irmãos, que com disponibilidade, porque às vezes Deus chama e nem sempre a gente está disponível, mas até isso no secreto é tratado. No secreto nós nos tornamos disponíveis. Quando a mulher samaritana, ela teve o secreto dela com o Senhor, só ela e Jesus, naquele poço. O Senhor ministrou no coração dela, chama ela, e ela diz: eis-me aqui. E o texto vai dizer: largando, pois, aquela mulher o seu cântaro, foi até a cidade anunciar tudo quanto o Senhor tinha dito a ela. Sabe o que aconteceu naquele dia? Um avivamento. O que aconteceu naquele dia? Aquela mulher foi, e junto com ela, ela traz uma multidão, porque ela só diz isso:
lá no poço tem alguém que disse toda a minha vida, eu acho ser ele o Cristo. Eu acho. Não tenho certeza não. Imagine o que Deus pode fazer com a sua vida. Imagine o que Deus pode fazer com essa igreja. Imagine o que Deus pode fazer nesse lugar, através da tua vida, quando no secreto nós largamos um pouco o nosso cântaro e vamos cuidar das coisas de Deus, e o nosso coração vai queimar dia após dia por Ele. Imagine, irmãos. A Jane entendeu. Posso ouvir um amém de você? O maior impedimento do avivamento é o estilo de vida que a igreja adotou. Ocupados demais por secreto. Distraídos demais por secreto. Muitas vezes mundanos. Muitas vezes nos parecendo muito mais com o mundo do que com aqueles que o Senhor separou para guardar o coração. Não temos dificuldade nenhuma de passar 1, 2 horas rolando essa tela para cima. Mas temos uma dificuldade extrema de separar 10 minutos do nosso dia para o secreto. Não temos dificuldade de ver um filme de 3 horas, né? Dia do meu aniversário de casamento, tivemos um dia, eu e minha esposa, fizemos muita coisa nesse dia. E uma dessas coisas, ela queria ver um filme no cinema, levei ela para o cinema. Filme longo, 3 horas quase de filme. Falei, meu Deus do céu. Só escutava no final aquele barulhinho de choro, né? Que o choro tocou com as emoções das pessoas, né? O filme tocou nas emoções das pessoas. Meu irmão, imagina o que o secreto pode produzir na sua vida quando ele for constante, você levar ele tão a sério. Deus vai ministrar algo tão maravilhoso além das tuas emoções. A palavra de Deus nos fala que Jeú, então, é capacitado para viver isso. E eu fiquei pensando sobre as histórias do avivamento, e são tantas. Mas uma delas passa pela nossa história do metodismo, né? Um dia João Wesley, ele também, como um Jeú, ele se levanta na Inglaterra. Como Jeú, ele se dispõe, ele responde o chamado de Deus e diz, eis-me aqui, Senhor. E mesmo que ele foi criado nesse meio, um dia ele tem uma experiência tão forte com Deus, ele vai para um culto meio desinteressado, a história fala que ele foi para esse culto meio desinteressado, meio sem vontade, mas foi. E lá ele sentiu o seu coração estranhamente sendo aquecido. E a vida de Wesley nunca mais foi a mesma. E ele tem uma palavra, ele tem uma frase, na verdade, muito, muito marcante, quando ele diz assim: dai-me 100 homens, que nada temam, senão o pecado. Que nada desejam mais do que a Deus. E eu abalarei o mundo. O que Wesley está dizendo na oração dele, não é uma frase, é um clamor, é uma oração. Ele está dizendo, Senhor, me dá apenas 100 homens. Senhor. 100 homens que não temam nada senão o pecado. 100 homens que não desejam nada além da sua presença, nada além de ti. E eu abalarei o mundo. Irmão, abalou mesmo. Abalou. A Inglaterra vivia uma decadência moral e espiritual. A Revolução Industrial estava fazendo muitas pessoas desempregadas e havia muitos bêbados na rua, muitos homens, muita prostituição acontecendo. E através da vida desse homem, que nós falamos tanto, que admiramos, que é fundador da nossa denominação, da nossa igreja. Na verdade, ele não é fundador, na verdade, ele não criou uma igreja, mas ele cria um movimento. E esse movimento tem nome de metodista. Por quê?
E por que ele, quando ele se levanta, porque uma coisa que o avivamento faz, é ele transforma o coração individual, depois ele transforma a sua volta, e depois ele mexe no social do lugar. E é isso que aconteceu na Inglaterra, uma revolução, um avivamento, que os livros de histórias mais atuais registram que no século XVII, algo de especial aconteceu. Muitos vão acreditar que é por conta de partido, que é por conta de política, mas nós entendemos que é de fato uma igreja que se levantou na Inglaterra com seu pastor chamado Wesley, e ele revoluciona todas as coisas. Irmãos, eu creio que Deus deseja fazer isso nesse tempo, através da nossa igreja também, porque Deus já está fazendo algo grande no Brasil. Você sabia que Deus já está fazendo algo no Brasil? Eu vou para conferências às vezes, eu vou para alguns lugares às vezes, eu fico, irmãos, eu fico impressionado do que Deus está fazendo. Eu fico impressionado. Eu fui, assim que eu me formei, eu fui para uma conferência lá em Belém, em Santarém. Você conhece Santarém? Você que é de lá? Santarém. A Lili é de lá. E lá tem uma igreja chamada Igreja da Paz. E essa igreja na época, através do movimento das células, através dos grupos pequenos, Deus estava fazendo uma revolução nessa cidade. Essa igreja, né, através dessa igreja, essa igreja tinha mais de 30 mil. Você já imagina o que é 30 mil discípulos do Senhor? Deus está fazendo grandes coisas em São Paulo. Deus está fazendo grandes coisas em Minas. Deus está fazendo grandes coisas, irmãos, em culto, onde não há mais lugares para pessoas, e não é apenas em enchimento, né? Às vezes a gente se detém muito nos agoreiros, nas notícias más, nos escândalos, mas Deus está fazendo uma coisa nova. Às vezes a gente se prende muito à nossa visão, porque, irmãos, eu posso falar 10 coisas certas aqui e falar uma coisa errada. Sabe o que seu coração vai para casa? Hein? Com a coisa errada. Eu posso falar 10 coisas aqui bonitas, lindas, mas se uma coisa eu me deslizar, você vai para casa, hein, pastor, hoje, misericórdia. A gente é assim, irmão. É assim que nós somos. A gente se prende naquilo que não presta. Tem muito escândalo acontecendo, tem muita coisa errada acontecendo, tem muita manipulação acontecendo, tem muita corrupção acontecendo, tem muita prostituição acontecendo nos altares, mas também tem um povo se levantando e dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Tem um povo que está se preparando para a volta do Cordeiro, e não apenas se preparando, está trabalhando para apressar a volta do Cordeiro. Quantos estão entendendo que o Senhor está falando conosco, irmãos? Tem algo acontecendo na nação, tem algo acontecendo no mundo. Eu vi um pastor ontem pregando, e ele estava, o pastor Elias Dantas. Se você não conhece, pesquisa lá, Elias Dantas. Ele faz parte de um movimento, eu estou terminando, ele faz parte de um movimento, e ele cuida dos pastores das maiores igrejas do Brasil. Ele cuida, ele pastoreia, ele incentiva, ele motiva essas igrejas também a abençoar as nações. E nesses recursos, que não é apenas financeiro, mas um recurso que é também espiritual, ele tem ajudado a plantar igrejas ao redor do mundo. E ele é alguém, né, muito otimista, e ele conta muitas maravilhas do que Deus está fazendo. E eu estava escutando a palavra dele ontem, ele estava falando assim: gente, vocês não imaginam o que Deus está fazendo no Egito. Um país islâmico, um país que muitas vezes a gente diz assim: não tem nada. Deus está levantando uma nação, Deus está levantando uns remanescentes lá, muito, muito radical,
que tem mudado a sua volta, tem mudado a sua família e a nação do Egito. Deus está aparecendo para pessoas no sono. O cara é islâmico, o cara é radical, e ele tem um sonho, e nesse sonho ele tem um encontro com Deus. A gente é privilegiado que tem igreja a cada esquina, lá não tem. Então Deus se manifesta ao coração de muitas pessoas através de sonhos. E Deus usa muitos líderes, Deus usa muitos radicais. E quando Ele encontra, essa pessoa encontra vida, encontra direção, encontra Jesus. Ah, meu irmão, Deus levanta essa pessoa como um Jeú. E através dessa pessoa, Deus faz algo novo e poderoso. Ele estava contando o que está acontecendo na Índia. Eu falei, meu Deus do céu. Um país hindu, que rato lá é Deus. Não pode matar rato de jeito nenhum. Boi é Deus, vaca é Deus. E Deus está fazendo, irmãos, um avivamento extraordinário na Índia também. Apesar de ter muito islâmico, apesar de pregar ser proibido, apesar do hinduísmo prevalecer, mas eles estão numa preocupação extrema, porque eles estão dizendo, se o cristianismo continuar crescendo em nossa nação, como está crescendo, em 2050, nós vamos deixar de ser um país hindu e vamos passar a ser um país cristão. Persegue a igreja, cala a igreja. Mas igreja, meu irmão, é igual massa de pão. Quanto mais bate, quanto mais amassa, mais ela cresce, mais ela prevalece. Sabe por quê? Porque essa obra é santa, essa obra é do Senhor. E nada pode deter, e nada pode parar a obra do Senhor, irmãos. Eu não sei você, mas eu não quero ficar de fora disso. Eu não sei você, mas eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo. Eu oro muito, eu convido você nesse tempo a estar comigo. A partir de amanhã, nós vamos estar iniciando 14 dias, que é o período de preparo para a nossa festa de aniversário também. Mas eu quero convidar você a um tempo de secreto. Eu quero convidar você a um tempo de jejum e de oração. O Senhor está nos chamando e Ele chama sempre, irmãos. Não tem ninguém que não é chamado. A dificuldade e a resposta, aliás, a diferença está na resposta. Certa vez, Jesus conta uma parábola que o filho do rei estava para casar e o rei mandou convite para muita gente. E muita gente tinha desculpa, não posso ir na cerimônia por conta, estou trabalhando, estou casando, estou vendendo, estou comprando, estou ocupado. E o rei tenta por mais 2 vezes e não tem êxito, e depois ele manda chamar todo mundo. Chamar os mendigos, os aleijados, os excluídos, todo mundo foi chamado. Sabe por quê? Porque o que Jesus está dizendo é que quando há um convite, há um chamado, muitos vão desprezar, mas muitos vão atender. E às vezes quem atende não são, os primeiros da lista, os capacitados, os que têm muito. A maioria das vezes quem atende são os disponíveis.